Imagina o seguinte cenário. Você está numa cidade mais avançada, mais rica, mais livre do mundo conhecido. Arte, filosofia, democracia, teatro. A maior potência da região, a potência dominante do Mediterrâneo. E aí acontece uma guerra. Até aí, tudo bem, guerras acontecem. Você vai aguentar. Você vai resistir. Mas, junto com a guerra, chega uma doença. Uma epidemia que ninguém jamais tinha visto. Que os médicos não conseguiam tratar, que mata jovens, velhos, ricos, pobres, sem distinções, sem critérios, sem piedade, que faz as pessoas até mesmo jogarem os corpos dos próprios parentes numa pira dos corpos dos vizinhos, porque nem material funerário sobrou, que faz a cidade inteira parar de acreditar nos deuses, na lei, na moral, uma verdadeira anarquia. Porque todo mundo achava que ia morrer de qualquer jeito. Então, tanto fazia. E no meio disso tudo, o maior líder que essa cidade já teve precisava subir no palanque para convencer o povo a continuar lutando. Essa é a cena central do livro 2 da História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Bem-vindo ao Livrosofia. O meu nome é Ramon. E esse é o segundo episódio da nossa série sobre esse livro aqui. Hoje a gente vai falar sobre a guerra, sobre a praga e sobre Péricles. Antes de começar, eu vou dar uma contextualizada bem rápida, sabe? Só falar um pouquinho sobre o livro 1. A História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, ele é meio que um dos livros mais importantes já escritos, de Cetira. É o primeiro grande registro histórico, feito assim com muito rigor, sem deuses explicando os resultados das batalhas, sem as lendas, sem a mitologia. Eram só os fatos e as motivações humanas e uma análise política. Por isso que ele foi tão assim disruptivo. E ele foi um cara que viveu a guerra. E ele decidiu escrever sobre ela em tempo real. O problema é que o livro tem 631 páginas, divididas em 8 livros internos. Então, se eu tentasse cobrir tudo em um vídeo, o episódio ia ficar, o vídeo ia ficar muito grande. Então eu decidi fazer uma coisa diferente, fazer um vídeo por livro. Então você chegou em uma série, no episódio 2. E se você perdeu o episódio 1, recomendo aí muito que assista, mas se não puder, eu vou tentar dar um panorama bem rápido aí. Vejam só, o livro 1 é basicamente uma preparação para a guerra. Tucídides ele abre com uma ideia simples, porém bem assim devastadora. Essa guerra foi a maior que os gregos já travavam, maior que Troia, maior que qualquer coisa antes. E ele vai provar. Ele começa fazendo uma digressão histórica, mostrando como a Grécia antiga era um caos total, todo mundo migrando, ninguém fixo em lugar nenhum. A pirataria chegava a ser uma profissão honrosa, daí você tira. E as cidades elas não tinham defesas, não tinham muralhas. E isso foi mudando à medida que o comércio se estabeleceu e estabilizou. As cidades elas foram ficando mais ricas e nesse contexto, dois polos foram surgindo, Atenas e Esparta. Atenas era uma potência marítima, uma democracia, ela era rica, inovadora, expansionista. Esparta já era uma potência terrestre, ela era oligárquica, conservadora, militarizada, disciplinada. Dois mundos completamente opostos e compartilhando a mesma península. Ou seja, zero chance de uma coexistência pacífica no longo prazo. E a faísca que acendeu tudo foram disputas menores, locais, envolvendo cidades aliadas de cada uma. Era Cócira, Potideia, Megara, Corinto. Os corintos eles foram a Esparta pedir socorro por causa dos atenienses. Os espartanos eles votaram que o tratado de paz tinha sido violado e a guerra foi decidida. Mas antes disso tem uma cena que é uma das mais importantes do livro, que é sobre Péricles, o líder assim mais poderoso e influente de Atenas. Ele sobe ao palanque e explica a estratégia. A estratégia de Péricles era simples no conceito, mas extremamente difícil na execução. Não era combater assim de frente com Esparta, porque os espartanos eram superiores em terra. Eles evitaram o combate terrestre. Em vez disso, eles recolhiam o povo para dentro das muralhas
e eles iriam dominar o mar, fazer incursões lá pelo Peloponeso, pelas regiões litorâneas e deixar o tempo e os recursos financeiros desgastarem Esparta. Atenas podia bancar uma guerra longa, já Esparta não. E o povo aceitou. Então, o livro 1 termina com a guerra na iminência de começar. E é exatamente onde começa o livro 2. Então, assim, a guerra não começa com um grande exército marchando, ela começa com uma traição numa cidade pequena chamada Plateia. Plateia, ela era aliada de Atenas e ela ficava na Beócia, uma região que fazia fronteira com Tebas, e os tebanos eram aliados de Esparta, ou seja, Plateia era meio que um espinho enfiado mesmo no território inimigo. E aí, mais ou menos em 431, numa madrugada, um grupo de mais de 300 soldados tebanos, eles entraram em Plateia. E eles tinham sido convidados por uma facção interna que queria entregar a cidade aos tebanos e ao poder espartano. E aí os invasores chegaram, acamparam lá na praça principal e fizeram meio que umas proclamações tentando convencer os plateus a aderirem à aliança beócia, né? E aqui começa a primeira cena de tensão real do livro 2. Os plateus, eles foram acordados, né, no meio da noite e perceberam que os tebanos eram menos do que pareciam e aí tomaram a decisão, lutar. E eles não saíram pelas ruas, sabe? Eles cavaram passagens entre as casas pelos os muros internos para não serem vistos. E eles colocaram carroças nas ruas para bloquear a movimentação e quando estava assim meio que quase amanhecendo, eles atacaram. E aí a batalha ela foi um verdadeiro caos. Era noite, teve muita lama, chuva, ruas bloqueadas, sabe? Os tebanos eles eles não conheciam bem a cidade e eles ficaram desorientados e eles acabaram sendo encurralados. E muitos morreram tentando escalar as muralhas ou fugir no escuro. E os que restaram acabaram se rendendo. E os plateus, eles capturaram, acho que foram uns 180 soldados tebanos e executaram todos. E esse episódio foi o estopim oficial. E aí, a partir daí, duas coalizões pararam de mandar os emissários e partiram para a guerra de verdade. E aí, Tucídides, que é muito meticuloso, ele dedica um bom trecho ao livro 2 para listar quem estava do lado de quem. É uma lista bem longa, sabe? Mas o resumo é o seguinte, meio que Esparta, ela estava, né, quase com todo o Peloponeso, os beócios, coríntios, os foceus, os lócrios e vários povos do continente. Era uma força terrestre absurda. E com Atenas estavam as ilhas do Egeu, boa parte da Ilônia, sei lá, os Acarnânios, os Corcireus. Era uma força marítima também absurda. E Pélix também faz meio que um inventário das forças atenienses na Assembleia, sabe? Eram 3.000 hoplitas de linha, era não sei quantos mais guarnições de muralha, não sei quantos tirremes prontos para navegar, não sei quantos mil talentos em reserva na Acrópole, e ainda faz questão de dizer que não vamos tocar nessa reserva a não ser em último caso. Então, se alguém propuser isso, morre. Que quiser tocar lá nas economias. E aí depois era Arquídamo, acho o nome dele. Era um rei espartano, reuniu o exército em Corinto e marchou em direção à Ática. E 2/3 da força aliada foram. Era o maior exército que o Peloponeso já tinha montado. Então, quando os espartanos entraram na Ática, Péricles ele fez o que havia prometido. Eles não saíram para lutar, mandou o povo se recolher, tudo, né? O povo do campo se recolher para dentro da cidade, para dentro das muralhas, os filhos, animais, até o madeiramento das casas e todo mundo para dentro. E a cidade, ela meio que ficou muito lotada de refugiados, muita gente que nunca tinha saído, né, do campo para nunca tinha saído na vida do campo e foi parar lá nas barracas improvisadas, nos templos, nos arredores das muralhas, sabe? E os espartanos eles foram chegando, devastando tudo, né, que encontravam pela frente. E aqui tem uma cena que Tucídides ele narra
com uma precisão bem psicológica, sabe? Especialmente os mais jovens, porque eles estavam quase enlouquecendo. Porque eles estavam lá assistindo o inimigo queimar suas terras, suas casas, né, as fazendas das famílias, e eles não podiam fazer nada. E eles enxergavam isso como uma humilhação absurda e os grupos acabaram se formando, eles discutiam nas ruas, né? Todo mundo pressionava Péricles para dar uma resposta, né? Para dar uma ordem, né? Para sair lutar. E Péricles ele se recusou, ele não convocou a assembleia, não discutiu, ele meio que simplesmente ele não deu a ordem porque ele sabia que no momento de raiva, o povo ele tomaria uma decisão errada por impulso. E enquanto isso, ele mandou uma frota de 100 naus rodar lá, né, o Peloponeso, para saquear as cidades costeiras lá, inimigas. A lógica era aquela, tipo, se eles nos atacam aqui em terra, a gente ataca eles por mar. E porque no mar eles eram melhores. E os espartanos eles ficaram lá pela Ática, né, por algumas semanas, eles devastaram o que puderam, mas eles voltaram. Sem batalha, sem um resultado decisivo, sabe? Sem exatamente assim como Péricles havia planejado. E aí, no inverno daquele primeiro ano de guerra, Atenas ela realizou, né, os funerais dos primeiros soldados mortos no conflito, e era um ritual bem importante. As urnas com os ossos de cada tribo eram trazidas, né, nas procissões. Elas eram enterradas meio que no mausoléu público e um cidadão foi escolhido pela cidade para pronunciar lá um discurso em honra aos mortos, e naquele ano o escolhido foi justamente Péricles. E o discurso que ele fez foi provavelmente aí um texto político mais famoso da antiguidade, um dos mais citados até hoje. Péricles ele não ficou meio que choramingando pelos mortos, ele fez algo assim bem mais ousado, ele explicou o porquê que eles morreram e por que meio que valeu a pena. Ele passou a descrever Atenas, não o território, não o exército, mas a cidade como uma ideia. Ele falou que que em Atenas o que define quem ocupa os cargos não era a origem, não era a família, não era a riqueza, como no regime oligárquico espartano. É o mérito. Falou que em Atenas o homem que não participa da vida pública, ele não é um homem discreto, ele era um homem inútil. Falou que eles não treinavam as crianças com a brutalidade dos espartanos, mas que mesmo assim elas eram capazes de enfrentar os mesmos perigos com a mesma coragem. E disse uma frase que resumiu tudo, que meio que assim ficou gravada na história, né? Ele disse que, olha, nossa cidade é a escola de toda a Hélade. Não era assim uma arrogância gratuita, era uma síntese de um argumento, sabe? Que esses homens morreram por algo real, por uma ideia de cidade que valia a vida. E os que ficaram deveriam continuar vivendo à altura disso. E assim, foi um discurso muito bonito na teoria, mas foi porque depois disso viria algumas tragédias, né? E todo esse negócio aí acaba desmoronando. No segundo ano de guerra, os espartanos invadiram a Ática de novo. E dessa vez, junto com eles, chegou algo que ninguém havia previsto: uma peste. E Tucídides ele diz que a doença, ele cogita que a doença meio que chegou, ela veio da Etiópia, desceu pelo Egito, pela Líbia e de repente caiu sobre Atenas. Primeiro no Pireu, que era o porto, que ele é a República sabe aí o que é o Pireu. Depois na Cidade Alta e aí começou o caos. E ele descreve uma coisa perturbadora. Porque Tucídides ele foi preciso demais com os sintomas, porque ele também contraiu a doença. Ele estava lá no meio, lá, chafurdo. E Tucídides, assim, ele não especula, ele descreve o que ele sentiu lá no corpo dele, né? A doença, ela começava com um calor intenso na região da cabeça, sabe? Vermelhidão nos olhos. Tinha gente que tinha sangue na garganta, tinha um hálito fétido, depois vinham os espirros, a rouquidão, tosse forte, sabe? E aí tinham pessoas que o estômago entrava em colapso internamente, sabe? A febre era tão alta que os doentes eles não aguentavam é, um lençol sobre o corpo. Muitos deles acabaram se jogando meio que nas cisternas públicas, né? De tanta sede. E quem não morria entre o sétimo e o nono dia de febre tinha meio que a doença ia descendo para o intestino, sabe? Muita gente tinha relato de diarreia aguda, astênia
morte, sabe? Alguns sobreviviam, mas e tinha gente que tinha sequelas de perder os dedos, de perder a visão, e tinha gente que se acordava e não sabia nem quem era, sabe? E nenhum médico sabia o que fazer, nenhum remédio funcionava. E o pior, cuidar de um doente significava provavelmente contrair a doença. Então as pessoas, elas pararam de cuidar umas das outras. As casas foram ficando vazias, os mortos ficavam empilhados nas ruas, e o efeito moral disso era devastador. Tucídides, ele descreve que quando ele vai fazer lá, né, sua análise sociológica, que quando as pessoas acreditam que vão morrer, elas param de respeitar as regras, sabe? Elas param de honrar os mortos com cerimônias, elas pararam de temer até os deuses, pararam de respeitar as leis. Ela vivia só o presente, vivia numa anarquia, só o agora, sabe? Porque o futuro, ele não existe. Então, né, vamos meter o louco aqui. E a praga matou uma fração enorme da população ateniense, soldados, líderes, e aí que tá, ela não tocou no Peloponeso quase nada. Por quê? Porque os espartanos não estavam amontoados atrás das muralhas, como os atenienses. O plano de Péricles estava funcionando militarmente, mas estava destruindo Atenas por dentro. E aí o povo foi começando a pegar com Péricles. É, e ele foi porque foi ele quem convenceu todo mundo a entrar na guerra e foi ele quem mandou o povo abandonar os campos e se engaiolar, se enjaular dentro das muralhas. E foi dentro dessas muralhas amontoadas que a praga se espalhou aí como um incêndio. Atenas, ela chegou nessas horas, né? Aí ela vai e manda os emissários lá para Esparta, né? Tentando negociar a paz, mas Esparta, né, boba, né? Não aceitou. E Péricles, então, convocou uma assembleia. E ele vai fazer um dos discursos mais duros aí do livro, não para consolar, mas para confrontar os atenienses. Ele diz basicamente o seguinte: olha, eu sei que vocês estão com raiva de mim, mas a raiva de vocês não muda a realidade, né? A guerra era necessária, continua sendo necessária, e ceder agora seria pior do que resistir. Ele disse que era normal as pessoas se arrependerem de decisões difíceis no meio do sofrimento, mas que mudar de posição por causa da dor não era nem de longe sinal de sabedoria, mas sim fraqueza. E ele disse algo que meio que ficou, né, que uma cidade podia sobreviver ao infortúnio dos seus indivíduos, mas o indivíduo, ele não sobrevive ao colapso da cidade. E aí defender a cidade não era uma opção, era a única alternativa. E o povo ouviu, acabou ficando mais calmo, mas depois aí eles deram uma multada em Péricles, tipo, meio que tirou o dinheiro deles. Tipo, aquela maneira de dizer, olha, você tem razão, mas a gente precisa descontar a raiva da gente em você, né? Que foi você que arquitetou tudo isso. E Péricles vai pagar essa multa, mas pouco tempo depois ele acaba sendo reeleito comandante. E 2 anos e meio após o início da guerra, Péricles acaba morrendo pela praga. Diga aí. E Tucídides, que não é muito assim de emitir opiniões diretas, ele fez questão de registrar o que aconteceu depois. Os sucessores de Péricles, eles não eram como ele. Cada um queria ser o primeiro, cada um bajulava o povo para obter poder. E as decisões que vieram depois, elas foram extremamente ambiciosas, mal planejadas, movidas por ego e que foram destruindo aos poucos o que Péricles havia construído. E a maior dessas cagadas, ela viria mais tarde, que foi a expedição à Sicília. Mas isso aí vai ser história para outro episódio. Vamos voltar para o livro 2. Tipo, enquanto tudo isso acontecia em Atenas, durante aí, né, os acontecimentos do livro 2, Tucídides também narra os primeiros movimentos militares do conflito. No mar, Atenas dominou completamente, as frotas atenienses meio que circulavam livre pelo Peloponeso, saqueando as cidades costeiras, tomando território, estabelecendo lá as alianças. Esparta, no início, ela meio que não tinha praticamente nenhuma resposta a dar no mar. Mas em terra, os espartanos eles voltaram a invadir a Ática lá no segundo ano, e dessa vez eles passaram mais tempo, quase 40 dias.
E aí, no inverno, eles mandaram um exército cercar a cidade de Plateia, a cidade lá que foi um dos estopins da guerra, que era aliada de Atenas, que tinha, né? E aí os espartanos eles tentaram de tudo para tomar Plateia, fizeram aterros, eles tinham máquinas de guerra, fogo, mas os plateus eles resistiam com assim uma engenhosidade absurda. Eles cavavam túneis por baixo dos aterros, eles derrubavam os arietes com vigas suspensas em correntes, sabe? Eles construíam contramuralhas por dentro e o cerca-plateia ela vai durar anos. Tucídides ele também narra a expulsão dos eginetas de Egina. Atenas simplesmente expulsou toda uma população de uma ilha lá que ela invadiu e mandou seus próprios colonos botou seus próprios colonos para habitar essa ilha. E a guerra era dura assim, né? Era sem romantismo. E Tucídides chega até a documentar um eclipse solar, porque naquela época, né, os fenômenos naturais eles ainda tinham a crença que influenciavam muito nas coisas, né, como presságios. Então, assim, num panorama geral, Péricles ele tinha o melhor plano estratégico possível, dado o contexto. Ele era racional, ele era frio, era correto. E a realidade, na forma de uma epidemia que ninguém havia previsto, simplesmente ignorou os planos que ele fez e fez o que quis, né? A peste. Tucídides ele resiste a isso sem drama, sem moralização excessiva. Ele descreve a praga com uma precisão de um médico e ele analisa o colapso moral da cidade com uma frieza de quase de um cientista político. E não em forma de lamentação, observação. A lição que ele meio que queria dar era o seguinte, que as guerras, elas raramente terminam como foram planejadas. As pessoas raramente se comportam como os líderes esperam. E o mais inteligente dos estrategistas não controla a sorte, só controla a resposta à sorte. Péricles sabia disso. Foi o que disse ao povo quando eles o culparam, né, pela praga, que eventos imprevisíveis acontecem, a questão não é evitá-los, é não deixar que eles destruam sua capacidade de continuar. Então, assim, é isso que o livro 2 entrega. A guerra, o início, a praga e o maior líder de Atenas meio que morrendo e uma cidade tentando se manter de pé enquanto tudo desmorona ao redor. E se você acha que o livro 2 foi pesado, o livro 3 ele vai mostrar a você que o que acontece quando uma democracia começa a perder o controle de si mesma. Aí nos próximos episódios a gente vai falar um pouco de um dos debates mais meio que perturbadores de toda a obra, o debate de Mitilene, quando os atenienses eles votaram por executar toda uma população de uma cidade aliada que se rebelou. E depois eles acabaram mudando de ideia, de última hora, né? E eles mandaram lá um segundo barco para cancelar a ordem do primeiro. O segundo barco ele chegou a tempo, né? Parecendo aquele negócio de filme. Mas Tucídides ele vai mostrar os dois discursos que aconteceram nesse debate. Um defendendo o massacre e o outro se opondo. E os dois têm assim argumentos meio que assustadoramente racionais. Além disso, a gente vai ver também Platéia finalmente cair, né? A gente vai ver também uma guerra civil em Cócera, que Tucídides usa para fazer uma análise sobre o que acontece com as palavras e com a linguagem quando uma sociedade começa a entrar em colapso. E aí? Então, eu quero que você Quero muito que você esteja aí no próximo episódio, no episódio 3, para a gente continuar esse estudo bastante aprofundado sobre a história da Guerra do Peloponeso, meus amigos. Então foi isso. Essas foram as minhas interpretações desse livro. Espero você no terceiro episódio. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, é nóis. Valeu.